vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de matemática, turminha. Separem aí o seu livro 3 de matemática. Separem aí seu estojo completo, a sua agenda e sua garrafa com água que não pode faltar. Ok, turminha? Quando preparam aí os materiais, não é? Preparam aí o cantinho do estudo bem silencioso, arejado, um cantinho muito tranquilo. Nós vamos rezar, turminha. Vamos lá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, turminha? Quero que vocês abram o livro de vocês, não é? Lá no capítulo agora 16, não é? Lá na página agora 132 e 133, turminha, certo? Então nós vamos ver na abertura, trabalhar a abertura do capítulo, né? Por que, tia? Nós vamos lá para o capítulo 16. Dentro das habilidades que vocês precisam, não é? Do quinto ano, os conteúdos que estão lá no capítulo 13, 14 e 15, né? E vai explicar depois, são capítulos que vocês já trabalharam, já viram, que é gráficos e tabelas, né? Falando um pouquinho de geometria, que vocês já viram. Então, esses capítulos serão trabalhados depois, certo? Então, lá para o sexto ano, que é o capítulo 16, que fala sobre perímetro e área, que vocês irão precisar, por isso que tia pulou. Depois eu vou voltar, turminha, para fazer o capítulo 13, 14 e 15. Mas esses capítulos ficam lá, porque vocês já viram anteriormente, né? Gráficos e tabelas é um conteúdo que vocês já viram lá no quarto ano. Trabalharam recentemente com tia Thaís, né, e com tia Suzana, não é isso? Em português, estudaram a estrutura de um gráfico, de uma tabela, viram todos os tipos, não é? Os elementos de um gráfico e de uma tabela, certo? Então são conteúdos que vocês já viram, tanto no ano passado, quanto já viram esse ano em português, ok? Tia vai explicar direitinho. Então nós vamos agora trabalhar lá no livro 3, o capítulo 16. Coloquem lá. Tá bom? É um capítulo onde nós vamos trabalhar perímetro e área. Como se calcular. Já ouviram falar em perímetro? Já ouviram falar em área? Vamos estudar hoje, vamos começar esse capítulo. Então, lá na página 132 e 133, coloquem lá. Vamos falar um pouquinho sobre perímetro e área. Vamos lá, turminha? Olha só. Então, a casa de Andresa e Carol está sendo reformada. Algumas janelas já foram trocadas e os operários da empresa de construção estão finalizando a troca do piso e dos rodapés. Rômulo, o engenheiro responsável pela obra, disse às meninas que, para esse trabalho, é preciso ter conhecimentos matemáticos sobre perímetro e área, explicando que são medidas diferentes. Vamos ver lá? Então, vocês estão observando aí, não é? Dizendo que a casa de Andresa e de Carol estão sendo reformadas, né? Então, vocês estão vendo aí que tipo de materiais e ferramentas serão usadas nessa reforma, na construção dessa casa. Vamos ver aí? No Trocando Ideias, ele está perguntando, no primeiro pontinho,
Quais unidades de medida são utilizadas nesse tipo de obra? O que é que vocês acham? Nessa obra nós utilizamos o quê, turminha? Para se reformar, a gente utiliza o metro, o centímetro, né? Perfeito, turminha. Muito bom. Olha só, no segundo pontinho, relembre seus estudos sobre perímetro e responda o que significa medir perímetro. Tia vai explicar, né? Uma matéria nova, esse capítulo 16, né? É o novo para vocês, tá? Então, quando amanhã vai reformar, por exemplo, a casa de vocês, né? Quando vai fazer uma reforma no quarto, na cozinha, né? Vejam só quais são os materiais, o que é que vai precisar, não é? Então, a gente trabalha aí com um sistema de medidas, né? O metro, o centímetro, né? Unidades de medida. Vejam só. Coloquem agora lá na página 134. Tia vai dar o conceito, né? Tia vai explicar o que é perímetro e explicar o que é área. Deixem o livro de aberto aí na página 134 de vocês. E tem aí, ó. Para fazer o cálculo da quantidade do rodapé da cerâmica a ser comprada para a reforma, Rômulo usou a planta baixa que fez do apartamento. Então, agora nós vamos ver no Organize a Ideias. Eu vai explicar. Gente, presta atenção. Quando nós vamos trabalhar perímetro, gente, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Como nós estamos trabalhando a planta de um apartamento, vocês estão vendo aí a planta que é o desenho, né? Então, o Tia vai explicar a diferença de perímetro e de área em uma plataforma que vocês verão agora em figuras geométricas, certo? Olha só. Então, quando se quer calcular o perímetro, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, certo? E a área, tia? Vamos ver a área? A área é a medida da superfície, né, de uma figura plana, ok? Para se medir a área, se mede em metros quadrados, tá? M ao quadrado. Esse 2 aqui significa uma área quadrada, certo? Metro quadrado, ok? E o perímetro, tia? O perímetro é em metro mesmo. Então, vou explicar, ó, vê só. É fácil, tia. Olha só. Então, vamos medir o perímetro e vamos medir a área. Para te explicar. Lá no livro vai ter uma questão que é em malha quadriculada, para que você calcule, mas é fácil. Olha só. Então, aqui eu tenho 2, né? E aqui eu tenho, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui, 5 aqui, né? Olha só. E 2 aqui, certo? A mesma medida daqui é a mesma dessa. E daqui é esta. Vamos lá. Então, se eu disse que perímetro é o quê? A soma. Perímetro é somar. A soma de todos os lados de uma figura. Então, eu vou somar. Se é todos os lados, eu vou somar. 5, mais 5, mais 2, mais 2. Eu poderia somar 2 mais 5, 2 mais 5? Posso. Eu estou só agrupando para facilitar. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Ok? Então, será 2, mais 5, mais 5. Não é fácil? Perímetro, a soma de todos os lados. 2 mais 2, 4, mais 5, aí 9, não é? E nós temos aqui mais 9, mais 5, 14. Então, nós temos 14 o quê? 14 metros, porque é perímetro, certo? A medida dos lados, toda a soma de todos os lados dessa figura é 14 metros, certo? Aí agora, tia, eu quero calcular a área, que é medida em quê? Em metros quadrados, ou M. Esse 2 significa uma área quadrada. Então, a área, qual é o conceito que tia deu de área? A área é a medida da superfície dessa figura. A superfície, ou seja, essa. Na área, nós vamos ver o quê? O comprimento. Comprimento.
tá bom? Com a largura, certo? Então, área é multiplicar. Lá é soma, aqui é multiplicar. Certo? Então, a área eu vou multiplicar o comprimento com a largura, que é 5 vezes 2. Só isso, turminha. 5 vezes 2, 10. 10 o quê? Metros ao quadrado. Lembra que tinha falou? Que é uma área quadrada, nós medimos o quê? Determinamos a medida dessa superfície. Não é fácil? Então, perímetro, soma. A soma de todos os lados de uma figura. Área, eu vou multiplicar. Lado, né? Comprimento vezes largura, ok? Ou seja, é a medida da superfície de uma figura plana. E nós medimos em metro. Pode usar metro quadrado, quilômetro. Nós vamos, depois que vai ensinar o quilômetro quadrado, o metro quadrado, centímetro quadrado. Mas vamos aí determinar em metros. Olha só. Se eu tivesse outra turminha, ó. Olha que fácil. Vamos lá. Outra figura para a gente determinar. Perímetro e determinamos área. Bora lá. Eu disse que aqui eu tenho 2, 2, 2 e 2, não é isso? Vejam só. Perímetro é o quê? Eu vou somar, né? Todos os lados. Então vai ser 2, mais 2, mais 2, mais 2. 2, 4, 6, 8. 8 metros. Não é isso? Perfeito. E agora nós vamos determinar a área. O que foi que eu disse a área? Comprimento vezes largura. Ou seja, este, né? Vezes este. Então vai ser 2 vezes 2. Que vai ser o quê? 4. 4 metros ao quadrado. Perfeito. Não é fácil, turminha? Muito fácil, né? E vai dar outro exemplo. Olha só. Agora que vocês já sabem o conceito de área e de perímetro, fica fácil, turminha. Não é? Muito fácil. Então, se eu for calcular, eu tenho aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Perímetro e área. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o quê? 3, né? E aqui eu tenho 4, certo? Então, se é 3 aqui, aqui também é 3. Se é 4, aqui também é 4. Os lados, a medida dos lados. Então, este lado é a mesma medida dessa. E este, a mesma desta. Perímetro eu vou somar 3, mais 4, mais 4. Que é a medida que está aqui e a medida que está aqui, certo? É igual. 3 mais 3, 6 mais 4, 10 mais 4, 14. 14 metros, ok? E agora, tia, vamos calcular a área. A área vai ser o quê? Que eu disse? Comprimento vezes largura, né? Preste atenção. Este vezes esse. Então, vai ser o 4 vezes o 3. 4 vezes 3, 12. 12 metros quadrados. Não esquece do 2, né? Esse 2 está representando que é uma área quadrada, né? Nós vamos calcular. Olha lá aqui, na malha. Muito bom, turminha. Fácil, né? Vamos lá, turminha. Olha só. Então, no Organize as Ideias, ele está dizendo que a medida do contorno de uma figura plana, né, denominamos perímetro. Para calcular o perímetro do cômodo, basta somar as medidas de cada um de seus lados. Então, você tem aí a planta, né? Olha só, considerando aí que cada porta tem a largura de 80 centímetros, tá aí dizendo, né? Então, você tem aí a medida do banheiro, a sala, a cozinha, o quarto 1, quarto 2. Tem todas essas medidas, certo? Então, vamos responder juntos. Coloquem aí na página 135, turminha. Vamos responder juntos agora. Bora lá. Lá na página 135, né? Então, na nossa primeira questão, ele diz aí que Carol, né, e Andresa
fizeram alguns cálculos para determinar a quantidade de rodapé a ser comprada para colocar no quarto 1. Vamos lá no quarto 1. Então, no quarto 1 nós temos a medida 5,550, não é? E a outra 3 metros, né? Então nós vamos ver. Para o nosso quarto, a mamãe precisa comprar 8,5, né, metros de rodapé. Aí Carol falou, né? Aí depois a Andresa disse, pelos meus cálculos, acho que ela precisa comprar 17 metros de rodapé. Vamos ver se é? Olha só, ele disse lá que você não pode esquecer, não é? Da largura da porta, que é de 80 centímetros, não é isso? Vamos calcular lá. Então, se Carol disse que a medida era 5,50 metros e na outra 3, vamos lá? Então, nós vamos fazer assim, para ver quem realmente acertou. 5,50, né? 5,50, 3 e 3. Não é isso? Vamos somar. Então, eu tenho, preste atenção, 0 mais 0 mais 0, 0, tá? 5 mais 5, 10, mais 0, 10, deixa 0, sobe 1, vírgula abaixo de vírgula, 5 mais 5, 10, 11, 14, mais 3, 17. Vamos lá. Olha só. Na outra nós temos o quê? Ela disse, Andresa, que seria o quê? 17. Será que aí, ó, quem fez os cálculos corretamente? Andresa ou Carol? Justifique. Gente, Carol disse aí que ia precisar realmente 17. Mas, vê só, lá ele não disse, não é, que nós devíamos tirar a largura da porta, que seria 80. Então, uma disse que era 17. Mas eu tinha os 17 aí, que eu precisaria, né, tirar 17, né, que foi o que eu encontrei aqui, e a medida da porta, que é de quanto? Olha só. A minha medidinha da porta seria de quanto? 80, não é isso? A medidinha da porta seria 80 centímetros. Ó, 0,80. Vou fazer lá. Vamos lá? Eu posso dizer de 0 eu tiro 0, tia? Posso, né? Eu posso dizer de 0 eu tiro 8, tia? Não, eu tenho que pedir uma dezena emprestada. Então tem que ser 10, né, turminha? De 10 eu tiro 8, sobram 2, vírgula abaixo de vírgula. Eu posso dizer, tia, de 6, posso, baixo 6, baixo 1. Foram quanto? 16 e 20 o quê? Metros. Então eu posso dizer que elas acertaram? E aí? Nenhuma das duas, né, tia? Carol só considerou os lados do quarto. Já a Andresa, ela esqueceu de subtrair o da porta. Então, nenhuma das duas acertaram, tia, né? Elas não acertaram por quê? Aqui ela só considerou os lados e esqueceu a porta. Já a Andresa esqueceu de subtrair, não é, o valor da porta. Então, coloca aí, nenhuma das duas. Você vai dizer que nenhuma das duas. Carol, ela só considerou o quê? Os dois lados do quarto, né? Olha só. Carol. Então, escreve aí, turminha. Faz aí a CPQ. Você vai dizer que nenhuma das duas acertou, por quê, tia? Nós vimos aqui, ó, né? Enquanto uma só considerou os dois lados do quarto, né? Esquecendo aí a porta, que foi Carol. Andresa esqueceu de subtrair o valor da porta lá, que dava 16,20 metros. Vê aí. Vamos agora? Vamos lá, turminha. Na nossa segunda questão, você vai agora calcular a metragem de rodapés necessárias para ser colocada nos quartos, né, e na sala. Então, vamos ver o que vamos registrar na sala. Olha só. Na sala, nós temos aí, sala, 8 de medida, né, então 8 mais 8, e depois 5, né, 5 e 5, que dá 10. Então, no caso, vai dar, no caso, na sala, 8 e 8, 16, mais um 26. Mas nós vamos lembrar de tirar aí 1 metro, que ele está dizendo, 1,80 m, né?
Então, vamos lá tirar 26, né, da sala. A sala, 26. Nós vamos somar as medidas. 8 e 8, 16. 5 e 5 mais 10 dá 26, não é isso? E subtrair um 80 que foi do outro lado. Vamos lá. Então, nós temos 0 menos 0, 0. Eu posso dizer de 0, eu tiro 8 turminha. Peço aqui emprestado, né? Para aqui poder ficar 10. 10 menos 8, 2. Ok? Vírgula abaixo de vírgula. De 5 eu tiro 1, ficam 4. Perfeito. E vou descer o 2. Ok? 24,20. No caso aí, metros, né? Vamos continuar. Então, agora nós vamos calcular, né, as medidas dos 2 quartos, né? Olha lá na planta. Nós temos quarto 1 e quarto 2. Perfeito. Então, você tem aí duas medidas. Quarto 1, a medida 5,50, né? 5,50 vezes 2, que dá 11, tá? E a medida de 3, 3 vezes 2, 6. 11 mais 6... 17. Nós vamos tirar aí a medida, 80 centímetros, né? A largura da porta. Vamos lá. Vamos tirar a turminha. Olha só. Eu tenho 17 menos 80 centímetros. Eu posso dizer 0 menos 0? Posso, tia. 0. Posso dizer de 0 eu tiro 8? Não. Vou pedir uma dezena emprestada para que poder ficar 10. Agora, de 10, tia, eu posso tirar 8? 2, né? Vírgula abaixo de vírgula. Vou baixar o 16, o 6, vou baixar 1. 16,20 metros. E lá no quarto 2, tia, vamos ver lá. O nosso quarto 2, ele tem aí, ó, vamos ver. As medidas de 4, 4 vezes 2, que dá 8, né? E as medidas de 5, né? No quarto 2, 5 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Então, 10 mais 8, 18. E aí eu vou tirar os 80 centímetros. Vamos lá fazer? 18, que é o quarto 2. Vamos lá. Menos 80 centímetros lá da porta. De novo. Vamos tirar as medidas. Eu vou fazer o quê? 0 menos 0. 0. Será que eu posso dizer de 0 tiro 8? Não posso. Tem que pedir aqui uma dezena emprestada. Para aqui poder ficar 10. De 10 eu tiro 8, ficam 2, turminha. Vírgula abaixo de vírgula, turminha. Desce o 7. Desce 1. 17,20. Perfeito. Metros, né? E agora nós vamos ver o total que ele quer, né? Ele diz aí... Não é? Resiste os seus cálculos para dizer a metragem de rodapés necessária para ser colocado nos quartos e na sala. Então, se é nos quartos e na sala, o que a tia vai fazer? Vamos pegar, né? O resultado da sala e dos 2 quartos. Então, 24,20. A gente sabe o total. Mais 16,20. Mais 17,20. Vamos somar a turminha. Vamos lá. 0 mais 0 mais 0. 0. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Vírgula abaixo de vírgula. 6 mais 4, 10. Mais 7, 17. Deixa 7, sobe 1. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Então, deu 57,60, o quê? Coloca aí metros, ok? Coloca metros. Então, você vai dizer aí, no caso, resposta, que eu vou precisar comprar 57, né, 60 metros de rodapé. Vamos lá. Vou precisar comprar 57,60, né, metros de rodapé. Escreve aí, turminha. Corrijam aí. Quero que vocês deixem, tem aí um retângulo. Então, nesse retângulo, você vai colocar a medida da sala. Lembrando que a gente multiplicou as medidas que deu 26, lembram?
subtrair o valor lá de 1,80 que ele pediu. Depois, o quarto 1 e quarto 2. Foi multiplicado que deram 17. Para me subtrair lá a medida da porta, né? Tá certo? Foi multiplicado, por isso que deram esses números. As duas medidas. Vamos lá, turminha. Agora, lá na nossa página 136, não é? Na nossa terceira questão, você vai calcular o perímetro de cada uma dessas figuras. Vamos lá? Então, o que é o perímetro que nós vemos? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Vai aí, coloca pausa, não é? Para depois play, turminha. Vamos lá, turminha? Olha só, aperte o play e agora vamos corrigir a nossa terceira questão. Então, vocês aí calcularam o perímetro na figura A. Eu tenho 2, perímetro vai ser o quê? A soma de todos os lados, né? Então, na letra A, o perímetro, eu tenho 2 e tenho 3, né? Isso então eu vou somar 2 mais 2 mais 3 mais 3. 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. 10 centímetros, não foi isso, turminha? Perfeito! Letra B. A figura B você tem ou seja, nós vamos somar, né? Cada medida é 1, só é um quadradinho, certo? Então eu vou somar perímetro 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 4. 4 centímetros, turminha. Perfeito. Esse P que tia está colocando aqui é o P de perímetro, né? Perímetro, soma. Figura 3, C. Na figura C nós temos aí 3 mais 2 mais 1 mais 1 e mais 1. Vamos lá? 3, né? Mais 2 mais 1 mais 1 e mais 1. Então, 3 mais 2, 5, 6, 7, 8... Mais 9, né? Mais 9. Vamos lá. 9 centímetros. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perímetro, letra D. Agora. Na figura D, você tem 3, mais 2, mais 4, mais 3, mais 1, mais 1, mais 1. Ótimo. 3 mais 3, 6, mais 4, 10, 12... 13, 14, 15, né? 15 centímetros quadrados. Coloca aí, 15 centímetros. Ok, turminha? Perfeito. Agora coloquem aí CPQ, turminha. Na questão 3. Bora lá, turminha. Na nossa quarta questão agora, nós temos aí que no clube que Alex frequenta, foram construídos 2 campos de futebol, de mesmas dimensões, cada um é cercado por uma tela, como mostra a imagem ao lado. Quantos metros de alambrado devem ser comprados para cercar um campinho? Então, quando ele fala aí alambrado, né, essa cerca feito com os fios de arame, aí tá aí, chama-se alambrado. Esses fios aí feitos de arame, certo? Essa cerca. Então, em uma dimensão, nós temos aí 40, né? Nós temos 1 metro. E na outra, nós temos 35, certo? Aí, nós vamos calcular aí, na verdade, as medidas, né? O contorno dos campos, considerando as medidas aí. Nós vamos ver 40, né? Metros por 35. Mas vocês sabiam, né, que as medidas realmente de um campo de futebol, elas medem 20 metros de largura e 35 de comprimento, não é? Então vamos ver. Já aí nós vamos calcular 40 metros de largura, não é isso? E 35 de comprimento. Vamos lá? Então se ele tem 40 metros de largura e 35 de comprimento, nós vamos lá. 40 por 2, né? Vezes 2. E vai dar o quê? 2 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 80. Na outra nós temos o quê? 35, que ela falou, né? Que são 2 lados.
Pronto. 2 vezes 5, 10, deixa 0, sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Vamos lá? Então, nós temos 80 mais 70, tá? E no caso, nós calculamos aí em metros, que vai dar 8 mais 7, 15, né? Que é metros. Aí, se nós formos pensar 150 metros. Se nós formos pensar em campo de futebol real, ele vai ter 20, né, de largura e 35 de comprimento, que é isso que nós vimos, certo? O campo de futebol, você pode até pesquisar, ele disse que era 2 campos, nós vamos fazer. Então, se era 20, olha só, nós vamos pesquisar aí, 20 de largura, né? Será 20 vezes 2. E nós teremos também aí 35 de comprimento, certo? 35 de comprimento. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 40, né? 5 vezes 2, 10. Sobe 1, deixa 0, sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. As medidas reais. Então, nós temos 70 mais 40. 0 mais 0, 0. 7 mais 4, 11. 110 metros, né? Então, ele pergunta aí, né, no caso, quantos devem ser comprados de alambrado? A cerca feita desse fio de arame. Então, considerando os 2 campos, você pode dizer que devem ser comprados quantos metros? No campo. 110 metros, né? Desse arame aí. No caso, ele chama alambrado, né? Arame, você pode botar. Já nesse outro campo, deve ser comprado 150, certo? Então, ele pede 2 campos. Então, nós vimos aí o primeiro campo com essas medidas que ele deu. Então, ele deve ser comprado 150 metros de alambrado. Já no segundo campo, que mede 20 metros de largura por 35 metros de comprimento. Você calculou 20 vezes 2, 40, 35 vezes 2, 70. Então, 70 mais 40, 110. Ok? Escrevam aí. Ele pede 2 campos. Pronto. Então, aí tá dizendo, turminha, organize as ideias, né? Falando um pouco que para indicar o resultado da medida do perímetro, nós podemos usar o metro, o centímetro ou o quilômetro, né? Essas medidas de comprimento. Falamos um pouquinho aí de área no Organiza as Ideias. Você pode marcar, pega o marca-texto aí, grifa aí os Organize as Ideias, esses boxes, né? Importante para você depois revisar. Então, nós temos no Trocando a Ideias, eu já falei que a área é o quê? A área é a medida da superfície de uma figura plana. Então, nós vimos aí, não é, que para indicar o resultado da área, você pode o quê? Usa-se as medidas da superfície como metro quadrado, centímetro quadrado ou quilômetro quadrado. Esses 2 elevados, né? Uma área, né? Metro quadrado. Aí tá perguntando para a gente medir a área da sua sala de aula, nós não estamos lá, né? Então, determine em metros quadrados quando você achar a área da sua sala, faremos depois na nossa volta, né? Vejam só, para casa, vocês colocaram ali no Siga em Frente, turminha, essa foi nossa aulinha de hoje. Estudamos um pouquinho sobre perímetro e sobre área. Então, agora lá na página 139, o Siga em Frente, a atividade para casa está lá no roteiro. Vocês irão, nos contornos a seguir, você tem em miniatura representações de superfícies que foram recobertas com folhas de papel jornal de 1 metro quadrado de área. Calcule o perímetro e a área de cada uma delas. Para indicar suas respostas, use o símbolo metros para se calcular os perímetros.
e use metros ao quadrado para calcular as áreas. Então, você vai relembrar aí, você vai contar, não é perímetro, soma de todos os lados, vai colocar em metros. E a área, tia, vou multiplicar o comprimento, né, vezes a minha largura de cada figura. Então, você aí, quando multiplicar, você vai utilizar metros ao quadrado, ok? Pronto, então tá lá no roteiro, só é a nossa primeira questão da página 139. Porque na segunda ela pergunta se é correto afirmar que as figuras têm o mesmo perímetro, deve ter a mesma área. Será que é, turminha? Dá um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Dá um pequeno exemplo para que você veja. Se eu tenho aqui, ó, vamos lá. Vamos lá. Então, aqui eu tenho quantas, turminha? Tenho 3. Aqui eu tenho quantas, turminha? Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 5. Perímetro. E vou trabalhar a área. Então, vamos lá. O perímetro eu sei que é soma. Soma dos lados. Então, vai ser 3 mais 3. Porque aqui também é 3, lembra? Mais 5. Mais 5. Vamos lá? A mesma medida daqui é a mesma daqui. A mesma daqui é daqui, certo? Então eu conto, não é 3, ó. 3. E aqui também tem 5. Vamos lá, 3 mais 3, 6. Vamos lá. Mais 5, 11. Mais 5, 16. Então eu vou ter, ó, 16, utilizando metros, tá? E agora eu vou calcular a minha área. A minha área vai ser o quê, ó? Vou multiplicar, né? Vou multiplicar o meu comprimento, né, vezes a minha largura. Então, vai ser 3 vezes 5, né, ó, que vai ser igual a 15. 15 metros ao quadrado. E aí, quando vocês terminarem de finalizar a primeira questão, será que o perímetro aí tem a mesma área, gente? Você vai dizer que não. Na minha segunda questão, nós vimos que não, né? Respondam. Não. Você vai dizer, não é, que eles podem ter até o mesmo perímetro, mas as áreas são diferentes. Ok? Perfeito, turminha. Então, está lá no roteiro, a página 139, a sua primeira questão. Não esquece de calcular o perímetro, né, a soma, utilizar metros. Quando for calcular a área, multiplicação. Comprimento, né, vezes a minha largura, ou seja, 3 vezes 5, 15, e utilizar metros ao quadrado. Essa foi nossa aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Iniciamos aí o capítulo 16, trabalhamos perímetro e área, maravilha, uma aula boa, não foi divertida hoje, turminha? Um beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula de matemática.